Olá, pessoal, e hoje nós teremos um AgroVerdades com o doutor Rafael Armênio, um dos principais advogados no Brasil, tratando de problemas do agronegócio, e hoje nós vamos tratar especificamente do endividamento agrícola dos produtores brasileiros. AgroVerdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Integral Mix. Olá, pessoal. Inicialmente, nós gostaríamos de agradecer a todos aqueles que nos seguem aqui no canal AgroVerdades. Pedir que, se você não está inscrito, que se inscreva. Se você gostou desse vídeo, dê um like, para que a gente possa estar chegando a mais pessoas, cada vez mais pessoas aí nas redes sociais. E hoje nós vamos ter uma conversa muito especial, muito oportuna, com o doutor Rafael Armênio. O doutor Rafael Armênio é um dos maiores especialistas em questões ligadas ao agronegócio brasileiro, é mentor de vários advogados que querem atuar, em questões do agronegócio brasileiro, um dos palestrantes mais solicitados aí Brasil afora para falar de temas ligados ao agronegócio, mas hoje nós vamos tratar de um problema que tem tirado o sono de boa parte dos nossos valentes produtores rurais, que é o endividamento agrícola. Queria aproveitar para agradecer, nós estamos aqui numa segunda-feira de carnaval, gravando esse vídeo com o doutor Rafael Armênio, que se dispôs. Aproveito para agradecer também o meu colega e amigo Flávio Dutra, que eu pedi para ele uma ajuda nesse sentido, e ele me passou o contato do doutor Rafael, que de pronto só conseguiu, como a agenda dele é muito cheia, só consegue gravar no carnaval, porque nos outros dias a gente sabe como é que a vida é corrida. Doutor Rafael, muitíssimo obrigado. E eu queria, inicialmente, primeiro que o senhor quisesse complementar alguma informação aí da sua atuação profissional, fique à vontade, e depois eu gostaria que o senhor nos colocasse, os seguidores aqui do canal, qual que é a real situação hoje do endividamento dos produtores rurais brasileiros. Muito obrigado e seja bem-vindo aqui ao canal. Professor Zé Nilma, eu que agradeço imensamente pelo convite. É uma honra poder participar de uma entrevista como essa, com o senhor, principalmente, que é um grande nome do agronegócio aí, a país afora. O tema, ele de fato é um tema muito relevante para o momento que nós estamos passando, os produtores, principalmente, e também, consequentemente, as empresas ligadas ao agronegócio. E hoje o tema ele diz respeito à vida do campo e, consequentemente, à estabilidade do mercado agropecuário. E a situação realmente ela tem sido, ano após ano, calamitosa e com perspectivas não tão boas para 2026, 2027, diante do cenário que vem se acumulando há alguns anos. O endividamento hoje do agro, ele corresponde a aproximadamente uns 10% de toda a cadeia produtiva, e o número que existem aí agora de recuperações judiciais e também de ações, outros tipos de ações judiciais ligadas ao endividamento, ele é realmente assustador e acende um alerta para todos os produtores rurais, todos os engenheiros agrônomos, consultores, empresas ligadas ao agro, porque, de fato, é algo que preocupa e que deve sim preocupar, principalmente considerando até a questão das estratégias da China em relação à exportação que o Brasil faz de soja, que eles estão pensando numa estratégia muito interessante e que tende a prejudicar sobremaneira o agronegócio. E o produtor que não estiver preparado para isso assume um risco muito grande de instabilidade na sua própria produção e atividade. Doutor Rafael Armênio, foi editada aí uma medida provisória 1314/2025, que trata de tentar dar uma
normatizar alguma coisa no sentido do endividamento, né, aí no agronegócio. Do que trata especificamente essa MP 1314/2025 e o que talvez o produtor precisa de se atentar para realmente ela não seja usada de forma indevida? Professor, realmente a medida provisória, ela é uma medida que era para ser muito bem usada e muito benéfica aos produtores rurais, principalmente aqueles que já estão com as suas dívidas vencidas. Ela veio para poder dar um fôlego para o produtor rural, dando períodos de carência e também alongando o prazo de vencimento das suas dívidas bancárias, dívidas essas que os produtores dependem para poder custear sua produção, né? Fomentar a alimentação do país, consequentemente custear a produção para essa finalidade. O grande problema que nós estamos enfrentando desde o ano passado, quando essa medida foi editada, os gerentes dos bancos, né, eu não sei se existe uma ordem superior, mas os gerentes, de modo geral, de todas as agências, infelizmente, estão usando dessa medida de uma forma errada, de uma forma a beneficiar única e exclusivamente os bancos. Por que eu digo isso? E é muito triste o que eu estou pegando aqui no nosso escritório todos os dias. Os gerentes, eles simplesmente deveriam analisar a situação de perda que o produtor teve nos últimos anos, que consequentemente lhe tiraram a capacidade de pagamento daqueles créditos rurais nas datas dos vencimentos, e o gerente deveria conceder, caso ele preenchesse os requisitos, deveria conceder 1, 2 anos de carência com mais 9 anos de alongamento, a depender da necessidade de cada produtor. O grande problema é que eles, ao invés de fazer isso, eles estão trazendo maior número de produtores para dentro das agências, exigindo que esses produtores, com taxas de juros dos contratos originários abaixo de 12%, que é o limite da taxa de juro anual prevista para o agronegócio, eles estão trazendo esses produtores com taxas de 8%, 7%, para que eles possam converter o que é um crédito rural num crédito bancário comum, aumentando a taxa de juro para 18%, 21%, como nós já pegamos ao ano, e além disso, contratos que não haviam garantias reais, eles estão exigindo que o produtor dê a eles as propriedades como alienação fiduciária, que é gravíssimo. A alienação fiduciária hoje no país, se você não consegue honrar com os pagamentos, o banco, ele praticamente já é o proprietário da terra, basta consolidar a propriedade após 15 dias do vencimento. Então, é algo que realmente torna o contrato, que era ainda dentro das características rurais, ele transforma num crédito bancário comum, perdendo as características e os privilégios de um crédito rural e, consequentemente, colocando a propriedade, a própria atividade do produtor rural em risco, porque se ele vai conceder 1 ano apenas de carência, com 3 anos de alongamento, que é o que os gerentes estão propondo nessa MP 1314, obviamente que não é suficiente para um produtor rural que depende de ciclos, né, de safras seguintes para poder se restabelecer, sendo que ele já vem de uma situação bastante complicada diante do cenário que vem ocorrendo nos últimos anos. Então, de fato, a medida provisória, que era para ser um mecanismo maravilhoso para o produtor rural, está sendo usada de uma forma equivocada e maliciosa pelos bancos, colocando a maior parte dos produtores rurais que assinaram essa MP em risco da sua própria atividade e de todo o seu patrimônio, que foi obrigado a colocar em garantia que antes não era previsto. Só fazendo um adendo, professor, para que o senhor possa conduzir, mas o próprio manual do crédito rural, que é praticamente a legislação que mais disciplina essas questões do agronegócio com o direito bancário, né, rural, o próprio manual do crédito rural dá aos produtores o direito de alongar e prorrogar as suas dívidas, mantendo as mesmas características originárias do contrato. E a MP não trouxe essas exigências que as agências estão fazendo, que são essas modificações todas que eu comentei com o senhor. Então, de fato,
Isso tem gerado um risco muito grande para muitos produtores rurais, e eu queria até fazer um parêntese aqui. A minha missão de vida hoje, professor, é levar esse tipo de informação jurídica para o máximo de produtores rurais possível. E esse canal do senhor aqui é maravilhoso, e eu quero mais uma vez agradecer realmente essa oportunidade, porque eu sei que através dessa entrevista, muitos produtores vão se beneficiar, porque vão saber dos seus direitos e procurá-los de forma prévia, né, antes do problema acontecer. Mas, doutor Rafael, e as pessoas, é porque tem muita pergunta aqui, mas essa que eu não gostaria de deixar passar. Alguém que tenha assinado essa renegociação, por exemplo, fora daquilo que a MP, ele ainda tem salvação? Quem já assinou? Com certeza, professor, porém, mediante a presença de um advogado que seja especialista no agronegócio e que saiba conduzir essas questões. Vou te dar um exemplo até para que os produtores saibam como se blindar nesse sentido. Né? O contrato, o crédito rural, é um contrato privilegiado pela legislação. Ele tem uma blindagem, né, entre aspas, que protege a função social do produtor rural. Então, o que acontece para os produtores rurais que, de certa forma, foram obrigados, coagidos a assinar um acordo no ano passado ou esse ano com essa medida provisória? Um advogado especialista ele vai conseguir, através do judiciário, descaracterizar o contrato bancário que o gerente fez para ele nessa medida provisória, que perdeu as características rurais, então a gente vai ter que pedir no judiciário a descaracterização desse contrato bancário, pedindo a redução da taxa de juro ou para 12%, que é o limite máximo, ou para a taxa originária do contrato, caso ela seja de 7%, 8%, e inclusive cancelando aquela garantia que ele foi obrigado a colocar, que antes não existia. Então, a partir do momento que o produtor assinou um acordo como esse, que nada mais é do que uma renegociação, onde o gerente aumenta a taxa de juros e incide essas garantias, ele vai ter que descaracterizar mediante uma decisão judicial. Obviamente que fica mais difícil quando já foi assinado do que o produtor que está se antecedendo, pegando orientações preventivas antes de assinar um documento como esse. Mas não é o fim. Se assinou, existem medidas que a gente consegue sim retornar todas as características do contrato rural, e aí sim, professor, garantindo ao produtor o direito de alongamento e prorrogação das suas dívidas rurais, que é previsto no Manual do Crédito Rural. E ninguém sabe até hoje. Eu posso considerar, de todos os atendimentos que eu fiz, de 0 a 100%, pelo menos 10% apenas conhecem desses direitos. 90% dos produtores não sabem ou não sabiam até pouco tempo atrás. Hoje, o senhor já adiantou alguma coisa, doutor Armênio, mas dentro das orientações das pessoas que têm hoje uma dívida aí que está devendo ao banco, né? O que seria melhor para ele fazer? Renegociar, entrar com uma recuperação judicial, fazer alongamento das suas dívidas. O que você, com a sua experiência, eu sei que você é uma das pessoas que mais tem trabalhado nesse sentido, com vários clientes importantes, né, e fazendo esse tipo de renegociação ou de tratativa aí com o banco. Qual que seria a sua orientação para uma pessoa hoje? O contrato dele vencer ou está para poder vencer? Qual que seria um passo a passo mais indicado juridicamente falando? Existem alguns perfis de produtores rurais com dívidas bancárias, né? Um deles é o que já está com as dívidas todas vencidas, que não teve a oportunidade de conhecer dos mecanismos jurídicos existentes na legislação. Esse perfil de produtor rural, quando chega no nosso escritório, nós identificamos
se a atividade dele ainda é viável para que ela possa se restabelecer, e nessas condições de dívidas todas vencidas, com execuções dos bancos rolando, risco de penhora e perda dos maquinários de propriedade, etc., esse produtor rural, nós sempre vamos indicar a recuperação judicial. Eu vou só fazer um destaque, que a recuperação judicial, ela é um mecanismo extremamente importante na legislação, que não beneficia apenas o produtor rural. Obviamente, beneficiam todas as empresas urbanas também, né? Inclusive as ligadas ao agronegócio. Mas o produtor rural, quando ele está nessa situação, ele precisa entrar com a RJ. Particularmente eu, Rafael Armênio, meu escritório e todo o meu time, nós não gostamos muito da RJ quando ela é usada de uma forma bem despretensiosa, de uma forma sem muitos critérios, porque se o plano de pagamento de todas as dívidas não for aprovado por uma assembleia de todos os credores, é convolada em falência, ou seja, é convertida a recuperação judicial em falência do produtor rural, onde vai tornar esse produtor insolvente em poucos tempos, porque vai ser vendido todos os patrimônios dele para saldar as dívidas. Então, por isso que eu tenho uma cautela enorme no uso da recuperação judicial. Mas para esse perfil de produtor, ela é o melhor mecanismo. Agora, professor, produtores rurais que estão se antecipando, verificando que teve quebra de safra, que é um dos requisitos principais, e a capacidade de pagamento dele hoje não é a mesma do que ele tinha quando ele pegou o crédito, ele não vai conseguir pagar com as dívidas que vão vencer, esse produtor rural tem a garantia na legislação, que é o próprio Manual do Crédito Rural, junto com uma súmula do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que dá a ele o direito de, antevendo, né, antes dos vencimentos, ele teve quebra de safra, dá para demonstrar essa quebra de safra, e ele tem agora uma nova capacidade de pagamento que precisa, por exemplo, de 3 anos de carência e mais 15 anos de pagamento para uma dívida que ele tinha que pagar em 2, 3 anos, ele tem esse direito preservado. Quando eu digo de quebra de safra, eu não falo apenas para o agricultor, né? Às vezes a gente fala quebra de safra, dá a entender que é só o agricultor. Não, o pecuarista também tem quebras de safra, né? O suinocultor, o cafeicultor, enfim, todas as culturas do agronegócio têm quebras de safra. Laudo de perda é o laudo que nós vamos ter que fazer para documentar essa quebra de safra. Então, se ele preenche esses requisitos, ele tem o direito garantido de alongar e prorrogar as suas dívidas rurais pelo tempo que ele precisar, com carências de 2, 3 anos, alongamento que não tem limites, que é exatamente o diferente que os gerentes fazem. Quando eles chamam o produtor, ele diz que tem limitações, tanto de período de carência como de alongamento. Isso não é verdade. Ele tem limitações internas de que ele precisa de uma garantia que antes não havia, o que não é verdade. Não há essa exigência no Manual do Crédito Rural. Esse é o principal mecanismo, professor. Alongamento e prorrogação das dívidas rurais. E com essa medida provisória que nós comentamos, que os gerentes estão aplicando de forma equivocada, nós agora também estamos conseguindo beneficiar os produtores rurais que tiveram suas dívidas vencidas nos últimos meses para englobar também no pedido de alongamento das dívidas futuras. Então, soma-se todo o endividamento, consegue um período de carência com mais um alongamento e, consequentemente, esse produtor vai ter uma folga que ele precisa para se capitalizar novamente, para se restabelecer e, consequentemente, pagar o banco, sempre destacando isso, com a própria produção. Crédito rural, ele é pego para a produção, e se essa produção não foi suficiente, ele tem o direito de produzir de novo, para que com uma nova produção ele devolva o dinheiro para o banco. E jamais com a propriedade, com os bens dele. Em relação ao que você já falou aqui, desses mecanismos, né, possíveis aí de ele estar renegociando, né, qual que seria os prazos que a pessoa, qual que seria o prazo mínimo que um banco seria obrigado a conceder,
um novo prazo e qual que seria o máximo possível de alongamento desses prazos das dívidas? Pois é, professor, não existem limitações na lei, não existe limitação. O princípio básico do direito ao alongamento e da prorrogação é o direito que o produtor rural tem de conseguir, diante de quebras de safra que ele teve, produzir de novo. Então, ele tem que ter o direito de produzir de novo, para que com essa produção ele consiga devolver esse dinheiro para o banco. Qual é o prazo que esse produtor, no momento em que ele está com a capacidade de produção que ele tem em qualquer cultura, qual é o prazo de carência necessário para esse produtor? É de 5 anos? Então ele vai ter esse direito garantido. E o alongamento é de 25 anos? Então ele vai ter o direito garantido. A questão é, tem que ser identificada a real necessidade e a real capacidade de pagamento de cada produtor, no momento em que ele está. Eu conheci produtores que vendeu, por exemplo, todos os gados para poder liquidar dívidas. Eu conheço produtores que deixaram de ser produtores e agora é professor numa escola, então perdeu completamente a atividade por conta dessas questões bancárias. Tem todos os perfis possíveis. E eu tenho produtores que têm um endividamento de 90 milhões de reais, com 20 mil cabeças de gado, mas que o mercado não está dando a ele a oportunidade de se reerguer. Então, ele precisa de 4 anos de carência com mais 20 anos de alongamento, esse produtor especificamente. São 24 anos no total. Esse produtor, ele já gozou de 3 anos, ele gozou de 3 anos de carência, e ele disse para mim, doutor Rafael, eu me restabeleci financeiramente, estou capitalizado, e o meu prazo de 20 anos de alongamento, eu vou quitar em 8 anos no máximo. Então, veja, é um mecanismo que dá ao produtor o fôlego que ele tanto precisa, porque nos últimos anos, professor, esses produtores estão praticamente escravizados ao banco. Eles trabalham, eles produzem, colhem para poder pagar dívidas. Quando não é necessário, pegar um novo custeio, que era para custear uma produção, para pagar uma dívida que está vencendo. Ou seja, é uma bola de neve que vem acontecendo dos últimos 3 anos para cá e que tem realmente apertado muito o produtor. Essa história, né, de pagar, de quitar, antecipar a quitação, o produtor, o banco precisa colocar na cabeça, né, que ninguém mais interessado em voltar a ter uma condição normal dentro do banco do que o produtor, porque tudo de bom que tiver da agora para frente, ele está fora, porque ele não vai conseguir acessar esse crédito. Mas, doutor Rafael Armênio, uma coisa que me preocupa muito é porque, normalmente, os grandes produtores, as grandes empresas agropecuárias, de uma maneira geral, elas tendem, né, pelo menos tendem, a ter uma boa assessoria jurídica. Enquanto que o maior número de produtores rurais são os pequenos produtores, que são os que não conhecem nem parcialmente, eu diria que a maioria não conhece praticamente nada dos seus direitos. E esses são as presas mais fáceis na hora de uma renegociação junto às instituições bancárias, né? E eu fico muito preocupado que são esses pequenos produtores que não têm essas informações. Esses, na MP 1314, esses produtores têm alguma condição mais específica para eles? Como que eles são tratados? O tratamento da medida provisória, na verdade, professor, eu nem aconselho mais produtor nenhum procurar agência para fazer e aderir à medida provisória, tá? Por conta da forma como os gerentes têm conduzido, que eu já expliquei, que é realmente muito prejudicial para o produtor. Mas o pequeno produtor rural, em específico, ele, além da blindagem que a própria legislação agrária, o Manual do Crédito Rural, prevê para todos os produtores rurais, o pequeno produtor, ele tem uma blindagem ainda maior no que diz respeito, principalmente, à sua propriedade. Hoje em dia, nenhum produtor consegue obter um crédito rural sem dar a sua própria terra em garantia ou sem colocar um avalista
né, para poder garantir o banco. Então, consequentemente, o pequeno produtor rural geralmente tem apenas a pequena propriedade rural. E ele dá essa propriedade em garantia na hora de pegar um crédito. Além de um tema que nós vamos abordar também em breve, que são as vendas casadas, que a cada crédito que o produtor pega, o banco faz uma venda casada de seguro, consórcio, capitalização, e isso acaba onerando ainda mais o seu crédito. Consequentemente, o pequeno produtor, se ele tem uma quebra de safra, ele não vai conseguir pagar esse crédito. Só que ele deu a propriedade dele em garantia para o banco. E essa pequena propriedade, professora, por mais que ela seja dada em garantia pelo próprio produtor, óbvio que ele não gostaria de ter feito isso, mas ele foi obrigado a fazer, senão o banco não liberaria o crédito. Essa pequena propriedade, ela é reconhecida pela própria Constituição Federal de 1988 como impenhorável. Por que impenhorável? Porque é uma propriedade que é, ao mesmo tempo que é uma propriedade que produz alimentos para o país, ela é a própria residência do produtor, em via de regra, onde ali ele coloca os esforços dele e da sua própria família para produzir alimento para o país. Então, diante disso, existe essa blindagem na Constituição Federal, tá? Só que como que a gente reconhece o que é uma pequena propriedade rural que portanto, é impenhorável? Em cada região, em cada cidade, existem módulos fiscais. E cada região tem um tamanho de módulo fiscal por hectare. Então, até no site da Embrapa, lá tem essas medições, é muito simples fazer essa pesquisa, para identificar. A pequena propriedade rural, ela não pode ser superior a 4 módulos fiscais na sua região. Então, se em hectares ela não ultrapassa 4 módulos fiscais, ela é reconhecida uma pequena propriedade rural. Porém, para que ela seja impenhorável, para que esse pequeno produtor que teve quebra de safra, que não vai conseguir pagar, ele não corra o risco de perder a propriedade que ele mesmo deu em garantia, ela tem que preencher alguns requisitos. Demonstrar esses 4 módulos fiscais, demonstrar que ele próprio, junto com a sua família, produzem na propriedade, não terceirizam, e que ele teve quebra de safra. Diante disso, ele precisa obrigatoriamente entrar com uma ação judicial para reconhecer o direito da impenhorabilidade e, portanto, blindar todas as suas a propriedade e a sua atividade diante dos bancos. E é mediante uma decisão judicial, professor. Não é automático esse direito. Se não tiver uma declaração dessa reconhecendo a impenhorabilidade, o banco vai executar, o banco vai penhorar e vai levar para a asta pública, para leilão, para poder arrecadar aquilo que deveria ser pago do crédito dele. Essa é uma blindagem fantástica que poucos produtores rurais sabem e muitos já perderam propriedades nos últimos anos por falta dessa informação. Doutor Rafael Armênio, hoje eu tenho assim tenho relações, até desfiz da minha propriedade rural aqui, mas tenho tido, graças a Deus, eu tenho até um relacionamento muito bom com os agentes bancários aqui, né? Eu não posso reclamar. Mas, assim, como que está hoje diante dessa divulgação dos direitos dos produtores? Por exemplo, eu não vou citar nomes, mas o gerente de 2 entidades aqui, eles sempre falam comigo, o pior negócio para o banco é ter que ir lá e tomar uma terra, porque o banco não é comerciante de terra. Quanto mais você criar oportunidades para que aquele produtor quite, continue atuando junto com a agência, seria mais interessante. Mas isso muda eu digo até tem a agência dentro da cidade, né? Uma agência age de uma forma e outra totalmente diferente, infelizmente, não tem um padrão. Mas como que está hoje à disposição dos bancos hoje a
a fazer essas renegociações? Eles estão com a tendência de forçar a judicialização ou uma conversa, uma orientação com um advogado, o advogado intermediando essa negociação tem melhorado? Porque a gente entrar na justiça é sempre um processo que te desgasta muito, né? E acaba sendo incerto, né? Como é que está sendo hoje essa atuação que eu acho que pelo que eu sinto hoje, é praticamente impossível alguém fazer uma negociação de uma dívida dessa sem um acompanhamento jurídico. Não dá para o produtor aparecer lá, ele, né, que não tem conhecimento para estar fazendo essas negociações. Como que tem ocorrido de uma maneira mais, agora que tem essas divulgações dos direitos dos produtores? Como o volume de ações judiciais, tanto de recuperação judicial quanto de alongamento e prorrogação, tem aumentado muito, os gerentes estão se flexibilizando um pouco melhor para poder trazer para essas negociações e conseguir fazer um acordo extrajudicial. Só que qual que é o grande problema, professor? Se eu tenho um produtor rural que precisa ali de 1 ano de carência, ou no máximo 2 anos de carência, ele precisa disso. Com mais 5 anos de alongamento, nós vamos conseguir negociar extrajudicialmente com os bancos. Porque esses bancos, eles aceitam fazer negociações nesses patamares. Só que existem produtores que esse período não é suficiente. Esse produtor, às vezes, ele precisa de fato de 10 anos de alongamento com mais 3, 4 de carência. Então, nós não podemos inventar um número para o produtor para que ele se beneficie com uma renegociação rápida extrajudicial, sendo que daqui a pouco ele não vai conseguir pagar essa dívida porque não é a real necessidade dele, né? Então, se de fato ele precisa de um período maior, esse período maior tem que ser respeitado, porém os bancos extrajudicialmente não vão aceitar. O que tem acontecido na prática? Quando a gente chega ao ponto de entrar com uma medida judicial de alongamento, de prorrogação, esgotadas as tentativas administrativas, tá? Não posso entrar com uma ação judicial dessa sem antes esgotar as vias administrativas. Dar ao banco a oportunidade de aceitar que esse produtor precisa de 15 anos, por exemplo. Esgotadas as vias administrativas, entrando com a ação judicial, os bancos já sabem que vão perder, porque é sumulado no STJ esse entendimento e esse direito do produtor. E aí sim, os bancos veem possibilidades de acordo mais atrativas. Se um produtor nosso está pedindo 15 anos, o banco geralmente, após a distribuição da ação e principalmente o deferimento de uma liminar do juiz, que é uma decisão de urgência, que ele vai suspender todas as dívidas, os gerentes, na verdade, os bancos nos procuram para fazer acordo através dos seus escritórios de advocacia, concedendo prazos maiores, de 3 anos com 10 de alongamento, com 2 com 8, e às vezes, quem está pedindo 15 consegue se adequar para que em 10 anos ele se restabeleça. Mas os gerentes, de fato, mudaram um pouco essa estratégia. Eles estão mais receptivos, eles estão mais abertos a negociações, mas a gente sempre emperra na hora do prazo. E eu não posso, quando eu assessoro um produtor, eu não posso colocá-lo em risco sabendo que daqui 1 ano, 2 anos, ele não vai conseguir cumprir aquele acordo que o gerente fez para nós, né? E outro entrave, como eu disse para o senhor, são as 2 questões principais. Aumento da taxa de juros, com descaracterização de um contrato rural para um crédito bancário comum, e a exigência de colocar uma alienação fiduciária sobre a propriedade que antes não tinha. Isso é o que mais trava as nossas negociações extrajudiciais. Se você, produtor rural, pretende ir até o banco para fazer uma renegociação, nunca vá sem um advogado te assessorando. Porque, de fato, você não tem o conhecimento das leis, você sabe produzir, você é bom no que faz, mas parte de renegociação e contratos, leve sempre um advogado junto com você para que você não assine nada que vá colocar a sua atividade em risco. O que eu tenho visto, viu, doutor Rafael, é uma mudança no perfil da atividade. A pecuária
ela é tida como uma atividade de pouco endividamento e com um sistema mais intensivo, você encurtando os ciclos de produção, o endividamento criou mais um nicho de pessoas que não conseguem cumprir os seus compromissos, honrar os seus compromissos, e o que é pior, com pessoas que não têm histórico de renegociar a dívida. Então, eu acho que o pecuarista talvez seja uma das pessoas que mais tem sofrido, são os pecuaristas, porque eles não têm histórico, eles não têm experiência. Eu conheço pessoas que nunca tiveram problemas de honrar seus compromissos e que estão passando por dificuldades, né? Mas, enfim, eu acho que aqui acho que foi bastante claro aqui, né? Acho que tem mais. Eu gostaria de pedir que, se eu tivesse mais algum ponto que o senhor acha importante aqui para os nossos seguidores, para os produtores que estão assistindo aqui esse vídeo, alguma observação, gostaria que os senhores ficassem à vontade aí para poder, alguma coisa que eu não perguntei, que o senhor acha que seja importante para o produtor tomar conhecimento. Eu acho, até o senhor comentou sobre os pecuaristas, né? Tem muitos consultores, engenheiros agrônomos que me perguntam, mas, doutor Rafael, os pecuaristas não estão passando por essa dificuldade, né? Mas, na verdade, professor, o maior volume de clientes produtores rurais do meu escritório hoje são pecuaristas, porque, de fato, eles não estão preparados para essa situação. Eu mesmo tenho um cliente aqui de quase 80 anos que nunca na vida dele deixou de pagar o banco. E ele chegou no momento agora que ele não conseguiu pagar. Venceu uma dívida de 5 milhões em dezembro de 2025 e tem mais tantos milhões a vencer em 2026. E ele fala, Rafael, eu não tenho como pagar. Ou eu vendo toda a minha produção, ou alguma propriedade para pagar as dívidas, ou eu tenho que fazer alguma coisa. E a solução é entrar com o alongamento e prorrogação das dívidas rurais. Esse instituto, só para fechar esse raciocínio, ele é maravilhoso para o produtor rural. É uma ferramenta à disposição do produtor rural no próprio manual do crédito rural. O manual do crédito rural é praticamente a Bíblia do produtor rural. E a maioria não conhece sequer o que é o manual do crédito rural. Então, exercer esse direito de alongamento e prorrogação de dívida é extremamente importante para que a atividade continue com rentabilidade, com previsibilidade, e ele consiga manter a sua produção sem dilapidar patrimônio. É fantástico. E eu vou dar um exemplo, professor, de um cliente que nos procurou semana passada, que 2 anos atrás, na verdade, ele procurou um escritório de advocacia que era especializado em recuperação judicial. Só que ele não tinha nenhuma dívida vencida na ocasião. E esse escritório, obviamente, por ser especializado em recuperações judiciais, ofereceu o que para ele? Uma recuperação judicial de uma atividade que estava em plena ascensão, porém, diante de situações climáticas, problemas mercadológicos, ele não ia conseguir honrar as datas dos vencimentos. Entrou com a recuperação judicial, que não era a medida adequada para o momento. E aí, o que aconteceu? Com 2 anos depois, ele procurou o nosso escritório, que o endividamento era de 87 milhões, ele conseguiu lá um deságio nessa dívida, caindo essa dívida para 30 e poucos milhões, mas o que ele não esperava é que a cooperativa, que é uma das cooperativas financeiras aí, né, que tem no nosso país, essa cooperativa ela não entra em recuperação judicial. E só a dívida da cooperativa é mais 35 milhões, ou seja, o deságio que ele conseguiu com os outros credores foi importante, mas a dívida da cooperativa ficou. E isso hoje tornou impagável o plano de credores que foi aprovado lá na recuperação judicial, e ele está correndo um risco gigantesco de ser decretada a falência dele. Com propriedades, assim, que valem hoje, avaliadas hoje em quase 200 milhões,
Esse produtor tem avião, as fazendas têm plano de pouso, pista de pouso, mas mesmo assim ele foi colocado num cenário com risco de perder a sua propriedade, perder toda a sua atividade, talvez ficar numa situação difícil. Então, busque sempre uma orientação preventiva de um advogado que, de fato, seja especialista no agronegócio para te dar um direcionamento, mais completo do que fazer e como fazer, porque assim você consegue preservar não só o legado de uma família, de uma história, mas também continuar sendo produtor rural com previsibilidade e com rentabilidade. E aí que entra a associação do produtor junto com consultores, com engenheiros agrônomos, professor? Que fazem com que a rentabilidade aumenta, fazem com que o processo seja acelerado e você consiga ter uma gestão financeira muito melhor, muito mais assertiva do que sem esse tipo de assessoria jurídica. Sem esse tipo de assessoria, As assessorias, quando eu digo, elas são importantes, tanto de um consultor, de um engenheiro agrônomo, quanto de um profissional do direito para poder te dar os caminhos que são mais viáveis para a sua atividade. Acho que era isso, professor. Temos muitos temas a abordar, contratos de arrendamentos, vários outros cenários dentro do direito do agro, como, por exemplo, direitos trabalhistas também, que existem e são muitos, que a gente pode abordar numa próxima oportunidade. Não, nós vamos convidá-lo. Só que no caso da pecuária, aí eu já vou fazer uma propaganda aqui, viu? Se a pessoa quiser ter produtividade para não endividar, é melhor procurar um zootecnista, que é a profissão minha e do Flávio, viu? O agrônomo está mais lá na agricultura. Exatamente, exatamente. Tá, joia. Mas, doutor Rafael, eu queria agradecer imensamente o senhor ter cedido o seu tempo, está aí em plena segunda-feira de carnaval. Eu tenho certeza absoluta que talvez esse seja um dos vídeos que vai mais, como diz o outro, ajudar os nossos produtores rurais, eu tenho certeza. E eu já deixo aqui o convite, nós vamos voltar para tratar de outros temas, tá? Que hoje, cada vez mais, ser produtor rural não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Eu tinha propriedade aqui em Araguaína e eu desfiz porque nós estamos chegando num ponto que o senhor falou muito aí, engenheiro agrônomo, que pode ser um zootecnista, um médico veterinário e tal. Eu estou achando que hoje o principal profissional dentro de uma propriedade vai ter que ser os seus colegas advogados, porque está muito difícil, por mais que a gente se esforce, você andar 100%, atender tudo que é exigido, é muito difícil. E muitas das vezes, essas exigências não são atendidas, porque do mesmo jeito que o produtor não conhece os seus direitos, ele também não conhece muito dos seus deveres. E o pessoal deixa passar para, na hora que precisar, vai ali e puxa, olha, você está na ilegalidade. Mas isso vai ser tema para um outro vídeo, se Deus quiser. Então, cada vez mais, um profissional aí para dar um suporte jurídico, um bom advogado é importante. Obviamente, estão aqui os contatos do Dr. Rafael Armênio, que para alguém que quiser tirar alguma dúvida com ele, ou precisar aí de alguma assessoria jurídica com ele, estão aí os contatos e e-mail para que vocês possam acessar. Doutor Rafael, muitíssimo obrigado aqui por ceder o seu tempo aqui para o canal. Eu que agradeço o convite, professor, é uma honra para mim mesmo. E eu te convido também a entrar nessa missão, que é levar informação jurídica de extrema relevância para o máximo de produtores rurais possível, para que eles realmente possam não apenas conhecer, mas exercer os seus direitos. É por isso, inclusive, que eu sou mentores hoje de advogados, para ensinar advogados a atuar no agronegócio, que é uma demanda que cresce imensamente, não tem profissionais capacitados para dar esse suporte para o produtor. Sempre pensando no produtor rural, que
é uma figura de extrema importância para o nosso país. Muito obrigado, professor. Nós é quem agradecemos, né? E, como sempre, esse foi mais um AgroVerdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. AgroVerdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Integral Mix.